Bom, rapaziada, tá aqui hoje a gente ao vivo aqui pra vocês. Temos aqui o Wesley Marinho, conhecido aí no audiovisual como Grandão da Galileia. Do outro lado temos Rufino, então diretor de fotografia aí. E a gente vai trocar um papo, né, sobre audiovisual e outras coisas que podem surgir aqui. Então é isso, senhoras e senhores. Por onde vocês querem começar? Vamos começar pelo começo, né? Por onde vocês querem começar? Mas só antes de começar, eu tenho uma pergunta pra fazer pro telespectador brasileiro. A pergunta de milhões. A pergunta que todo mundo quer saber. Já tá podendo? Exato. Já tá podendo? Já tá Deixa aí, né? Já tá podendo aí embaixo. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai entender. E é isso aí. Fica no ar. Dale, Rufino. É isso. E, cara, a pergunta que a gente vai começar fazendo é sobre qual foi o momento da sua carreira que você percebeu que você não era o centro das atenções pro seu cliente. Tipo, você não era a estrela do show. E aí? Pode começar, pô. Quando percebeu que não é o estrela? Pô, Cara, mano, assim... Você não era a estrela do show, do trampo. Assim, eu acho que depende. A minha interpretação sobre essa pergunta, ela segue na seguinte hipótese. Eu não digo estrelismo do trabalho, mas eu digo de perfeição. Por exemplo, antigamente, quando eu fiz meus primeiros trabalhos, estudando sobre audiovisual, técnica, iluminação, eu queria o trampo mais perfeito possível pro cliente. E às vezes, se ele me pedisse uma alteração de qualquer detalhe mínimo que seja, eu já ficava puto com o cliente. Eu falei, ele não entende a minha arte, ele não entende a minha técnica, não entende isso, não entende aquilo. Só que com o passar do tempo, a gente vai ganhando maturidade, vai entendendo que, às vezes, nem sempre o cliente tem razão, tá? Eu vou deixar isso muito bem claro. Nem sempre o cliente tem razão, mas às vezes faz sentido pro negócio dele. Quando o cliente pede pra alterar uma música que você já encaminhou previamente pra ele num briefing, aí já o cliente já tá completamente errado, que isso já aconteceu previamente comigo. Antes de fechar o material, eu mandei as músicas antes de ir pra trilha de edição, pra ilha de edição, se o cliente aprovava. E o cliente aprovou uma das 3 opções que eu passei pra ele. Quando eu editei, com a trilha que ele tinha aprovado, ele queria que eu editasse com as 2 outras versões. Só que eu já pedi pra ele escolher a trilha, porque ela casava com o ambiente. A partir desse momento que houve essa troca, como eu busquei documentar tudo isso daí, eu já deixei muito bem descrito, falou, o combinado não foi esse, aconteceu isso e aquilo, se você quiser, é tanto para fazer a alteração. Então, uma das coisas que eu levei em consideração nesse processo foi o quê? Que, na grande maioria das vezes, o cliente, às vezes, acaba não tendo a razão, dependendo de como que você monta toda a sua estrutura do teu projeto, ou seja, se você tem tudo documentado, tudo escrito, tudo por menor, tudo que te blinde tecnicamente, você consegue entregar da melhor forma possível. Então aí no caso você não é tão o estrelismo, mas você tem um processo, você tem uma estrutura para poder entregar da melhor forma, até porque, cara, a gente não depende única e exclusivamente de um cliente fixo, a gente tem vários clientes para atender. Então imagina que você tá com 10 clientes e os 10 ao mesmo tempo pede para fazer alteração. E aí, como é que anda a tua operação? Como é que tu ganha dinheiro? Como é que você vai entregar os outros processos? Então, eu entendi de uma certa parte sobre que eu não sou a estrela do show, mas eu tô lá para resolver um problema, só que o meu problema tem um processo para ser executado. Então o processo funciona dessa forma. Óbvio que depende de projetos e projetos. Nem todos seguem a mesma metodologia, mas o que eu puder otimizar de processo para deixar para ser o mais assertivo possível, eu tento seguir mais ou menos por essa linha. Não sei se eu fui muito bem específico na minha conversa, mas eu interpreto mais ou menos dessa forma sobre o estrelismo. O que você tem a dizer, EP? Cara, eu acho que eu vim perceber que eu não era o ponto central quando o cliente me pediu, isso foi no meu primeiro institucional, inclusive, que eu fechei, produzi 3 dias gravando, todo aquele negócio que tem de institucional, roteirizei tudo certinho, bonitinho, aprovado tudo, beleza. Chegou na hora de entregar o projeto final, eu tive que fazer alterações justamente em pontos que eu achei que era o alto, tá ligado? Então ali foi onde eu comecei a perceber, não necessariamente eu sou somente o centro da coisa, eu somente vale minhas ideias, porque às vezes é até o que uma vez a gente trocou ideia com o Cajal, né, no evento, e ele falou que muitas das vezes o cliente, por ele estar fora do projeto, ele tem uma visão que você, por estar muito fazendo aquilo, às vezes você não tem. Então, foi aí que eu comecei a perceber que, realmente,
eu não sou... As minhas ideias não é só o centro da coisa. Eu acho que é válido sim você sempre levar em consideração suas ideias. Não é também o cliente, eu quero que você dê um mortal e a gente vai gravar um mortal e vai colocar. Não é isso. Acho que tem que ser levado em consideração sim, mas também ter aí o lado de você observar o que o cliente tem a dizer, né? E aí você também, eu acho muito válido você apresentar a sua tese, né? Então, por que isso tá aqui? A gente colocou isso aqui, porque conforme o roteiro que a gente fez, essa é a cena que melhor se encaixa, e foi o que aconteceu, né? Então, eu expliquei ali que aquela cena específica, ela tava ali por tal motivo, então acabou que no fim deu certo, né? Então, acho que nesse ponto foi onde eu comecei a entender que realmente o cliente, ele te contrata para fazer um projeto que na cabeça dele vai solucionar alguma coisa. Então, esse cliente específico, ele queria um projeto que apresentasse a empresa dele. Então, o institucional já faz esse papel muito bem. E, cara, ele contratou eu para fazer isso. Então, meu papel era esse, tá ligado? Então, todo cliente, ele vai fazer isso, te contratar para alguma coisa e, cara, é aquilo que você vai fazer, é aquilo que você vai fazer. Isso foi direcionado para aquilo, entendeu? Então, é isso. E você, Rufino, o que temos a dizer sobre esse assunto? Cara, eu entendi, assim, no ponto crucial da carreira, que eu não era o protagonista nem nada assim do tipo, foi em 2 projetos. Um deles foi mais recente e o outro, ele foi um dos meus primeiros. Cara, o primeiro, a gente tava numa feira, ele foi há 1 ano atrás, mais ou menos. Foi um momento crucial porque eu achava que eu tinha que seguir o briefing que estava na minha cabeça sobre aquilo que o cliente pedia. Tipo, ele queria 2 vídeos. Ele queria um vídeo sobre o stand dele específico e sobre a feira. Só que nesse momento da feira, ele não era um momento da feira, tipo, compactuado para que seja algo, tipo, totalmente generalizado. E outros stands, outras marcas, sabe? E depois que eu fiz essa primeira entrega, que eu entendi que, na verdade, ele queria que fosse um vídeo da feira em torno de toda a empresa, de todo essa marca, de todo esse brand em cima deles, mudou um pouco. E recentemente o que aconteceu comigo foi que eu fui fazer uma marca esses dias e eu cheguei com um envolvimento, eu cheguei com um briefing com a minha equipe de uma forma, e depois que eu descobri que a nossa equipe não era nem a principal, a forma como que eu vi o projeto mudou muito, porque fez com que eu chegasse e tivesse mais pé no chão, entendesse até qual momento eu poderia e qual que era a limitação que a minha equipe tinha, que a gente poderia ter a entrega do cliente, a gente também entender que, por mais que a gente fizesse uma entrega secundária, não era aquela entrega que a gente tinha que ser melhor que a equipe principal, entre aspas. A gente tinha que entregar aquilo que solucionava o problema deles, tá ligado? E aí foi nesses 2 pontos assim que eu olhei e falei, cara, eu tô aqui pra somar, né? Eu tô aqui pra mostrar pra galera que o trampo tá indo bem, não pra dizer, tipo, eu sou protagonista, cheguei, eu sou o herói da parada. Eu vou vir aqui, vou chegar e vou fazer todo esse trampo e o cliente, ele vai bater palmas pra mim. Tipo, ainda mais pela forma como que as funções são geradas pela equipe, né? Porque primeiro que eu não era nem o diretor do projeto, não era nem o head. Então, você querer ser a estrela, eu acho que é muito também sobre como se você se posiciona dentro do set, sobre como que você se posiciona. Por exemplo, nós 3 estamos aqui. Suponhamos que o Wesley, ele tá como head do projeto e o EP, ele tá como diretor de fotografia, eu só tô como assistente de câmera dele. Eu preciso entender também, de forma inteligente, que quando for conversar com o cliente final ou até com as pessoas que estão relacionadas com ele, tem que se direcionar a palavra, seria o diretor de fotografia ou até o head do trampo, não eu. Então, tipo, vou falar com o modelo? Não falo, eu já vou passando para os cargos mais acima, porque aí eu começo a me posicionar no lugar e eu não me queimo quando eu vou trabalhar com outras produções, sabe? Tipo, essas paradas, elas mudam muito. Por exemplo, você vai fazer um trampo de casamento. A gente entende que o fotógrafo, querendo ou não, ele precisa ser uma das pessoas mais principais que eles vão falar com o casal em si. Certo que o vídeo, ele precisa estar lá, mas e se somos 2 vídeos? Tem um vídeo principal. Eu não posso atropelar a palavra dele. Não posso, tipo, dizer pro cliente que a entrega vai ser tanto, vai ser tal dia que vai acontecer isso. Sendo que, tipo, eu não tô no lugar de fala, sabe? Eu não tô, tipo, como o principal do projeto. Eu não tô, tipo, como líder, não tô nem nada disso. Então, eu acho que também essa parada de entender que você não é estrela sobre a parada, eu acho que também vale de outros pontos, assim, tanto dentro do projeto, na pós, na pré.
Sim. sabe? Até na hora que você vai conversar com o cliente em si também. Tipo, a gente resolve problemas, mas a gente também resolve problemas da nossa própria equipe, sabe? É não ofuscar o brilho do mestre. Exatamente, isso daí é até é uma parte que tem no livro As 48 Leis do Poder, né? Nunca ofusca o brilho do mestre. Mas assim... Respeitar as hierarquias. Mas assim, eu acho que isso existe em todos os âmbitos, tá? Isso foi uma das coisas que eu acabei sofrendo recentemente, que acabou me prejudicando. Não me prejudicou porque eu consegui dar um contorno, mas acabou me prejudicando de primeiro momento por questão de hierarquia. Ou seja... eu fiz um trabalho e eu coloquei uma outra pessoa para fazer o trabalho no meu lugar, e a pessoa que me contratou, ela estava pedindo e solicitando coisas para a pessoa que fez o trabalho para mim, só que ela fechou comigo. O acordo que eu fiz com essa pessoa foi uma e o acordo que eu fiz com a outra pessoa foi outra. Ou seja, em questões de hierarquia, ele tinha qualquer coisa que ele viesse a solicitar desse projeto, ele tinha que solicitar para mim, para que eu assim pudesse solicitar para a pessoa que fez o trabalho para mim. Só que isso acabou não acontecendo e isso me acarretou num problema gigantesco. E isso foi uma das coisas que eu aprendi já no comecinho do audiovisual, que é o seguinte: qualquer tipo de trabalho que você vai fazer para terceiros, por exemplo, se você for contratado para fazer um freela de um casamento e fazer uma captação de uma produtora e o responsável por essa produtora não vai estar lá presente, mesmo que esteja, qualquer pessoa que entre em contato com você dentro do evento solicitando algum tipo de orçamento ou data disponível para fechar qualquer outro tipo de trabalho, você não pega aquele trabalho para você tem que indicar para o profissional que te chamou para aquele trabalho. Porque além de ser questões hierárquicas, o projeto, o evento, ele não é seu. Você é contratado como freela, você é um funcionário, digamos assim. Então, para você não se queimar dentro da equipe, o que você acaba fazendo? Você passa para a pessoa responsável que te contratou para fazer aquele freela. Só que algumas pessoas acabam não tendo essa malícia ou acabam não sabendo que existe essa hierarquia oculta. E aí, no final das contas, a pessoa fala: porra, eu não fui chamado mais para o trabalho por conta disso, por conta daquilo. E às vezes é um detalhezinho simples. Muitas das pessoas acabam não falando isso em aberto para outras profissionais, mas existe essa questão hierárquica oculta e foi uma das coisas que eu aprendi logo de cara. E aí isso acaba elevando para todos os âmbitos. Então, mesma coisa, eu fechei um trabalho, o EP fechou um trabalho comigo, que a gente vai executar agora na metade do mês. Se qualquer cliente dentro daquele evento que a gente está fazendo trabalho solicite um orçamento para mim, eu não vou pegar esse orçamento para mim, eu tenho que passar pro EP, porque eu sou freela dele, eu sou funcionário dele. Qualquer BO que ele tiver com aquele evento, é ele que é responsável, não sou eu. Eu posso ser responsável se aquilo que eu combinei entre eu e o EP eu não cumprir. Aí eu tenho responsabilidade, mas responsabilidade em questão de evento e de entrega é dele. Então, são essas nuances, são coisinhas pequenas que eu acho que às vezes a galera acaba não prestando muita atenção e acaba se queimando muito fácil. Então, às vezes é o óbvio que precisa ser dito, tá ligado? Tem muita gente que não manja dessa malícia. É que assim, eu vejo que a galera que geralmente faz isso é a galera que olha como oportunidade o freela dos outros pra conseguir crescer, tá ligado? E então sempre você pode ver. É sempre o cara que, tipo, mano, meu momento de brilhar é agora, tudo que eu estudei, tudo que eu fiz vai ser agora. E, mano, não é, tá ligado? Não é, mano, você não precisa, aquilo que o Fino falou, precisa brilhar, mano, não precisa ser agora. Calma aí, Alecrim Dourado, entendeu? Dá uma segurada, vai fazendo o que você pode fazer, entendeu? É aquilo que o Fino falou, pô, vem alguém direcionar pra você, se direciona pro cara que é responsável. Quantas vezes eu já fui no evento, o cara falou, pô, gostei de você, gostei do seu trabalho, como é que eu faço pra te contratar? Eu falei, você vai com eles me contratam e a gente faz o trabalho. Então, tipo, porque isso é questão ética, né, mano? Não adianta você chegar e no evento lá e o cara chegar e você fazer um caixa 2 ali. Não dá, mano. Você não vai você não vai perdurar por muito tempo, tá ligado? No mercado. O mercado vai te queimar rápido, mano. E queima, entendeu? Mano, porque o que acontece? Uma produtora tem contato com a outra, que tem contato com a outra. Quando você vai ver dentro daquele ciclo que você tá envolvido, por exemplo, aqui em São Paulo, você pode até falar, não, eu vou fazer, São Paulo é muito grande. Mas, mano, o nicho do audiovisual aqui dentro do Brasil como um todo é um nicho hiper mega muito pequeno. Existe uma demanda gigantesca, precisa de muitos profissionais dentro dessa área, mas profissionais que sabem resolver de fato o problema, que sabem pegar do início ao fim, são poucos, mano. A grande maioria é pastelaria, velho. É tipo
só pegou a câmera, não sabe nem o que é log. Já começa por aí. A galera não sabe nem como tratar o próprio... Você pegar uma câmera pra gravar ele em log, o pessoal não sabe tratar a imagem, que é o básico. Sim, não é só Tipo, apertar você, contraste e aumentar a você chegar num saturação. profissional... Mano, e uns bagulho tipo besta. você chegar num profissional e perguntar sobre a claquete, né? Tipo, pô, você sabe bater claquete? Isso aí. Aí a galera pega lá e Só pega... Mas esquece. Não, Pô, não e se eu entende bater ela da invertida, função faz o que? necessária. Qual é a função se eu bater ela invertida? E se eu bater no Dança. começo e no fim? Tem todo esse negócio, né? E eu acho que até nessa questão de mercado que a gente tá entrando, né? No assunto, dá até pra falar sobre o mercado atual, como é que ele funciona, né? O mercado do audiovisual hoje. E eu acho que se a gente pegar isso que o Wesley falou, o mercado audiovisual ele é grande e ao mesmo tempo ele é pequeno, porque, mano, todo mundo uma hora ou outra se conhece. Você vai fazer um trabalho, você conhece um cara que ele, do nada, em outro trabalho, tá ele de novo e do nada você vê... Então, assim, e que ele conhece um cara que você conhece que... Então, assim, ao mesmo tempo que o mercado é grande, ele é pequeno. Então, isso é legal da gente falar também sobre como que é o mercado atual hoje. Eu acho que a galera que quer saber um pouco mais ou até mesmo a gente poder contribuir em algo. E é isso. Cara, uma parada muito engraçada também é que, tipo assim, quando você... Falando sobre esse mercado ser pequeno, é muito engraçado porque suponhamos que eu vou contratar o Wesley pra fazer um trabalho comigo e eu já conheço o Epitácio e eu sei que ele já fez um trampo com ele. Eu vou direto na fonte, eu vou direto perguntar, e aí, como é que ele trabalha? Como que é o workflow dele? Ele é organizado? Como que é? Ele chegou no horário? Tá, e na hora de ir embora, ele ajuda a equipe a guardar equipamento? Ele trata o cliente bem? Como que ele faz? Ele tenta ser, tipo, a famosa estrela do show? Por quê? Voltando a falar sobre essa questão de que a gente vai puxar esse gancho para falar sobre o mercado atual, é que, por exemplo, existem muitos profissionais que, além deles tentarem conseguir essa alavanca, esse pulo do gato, né, de conseguir cliente dentro de um trampo de outro cliente que você está tendo, eles aproveitam também para acabar queimando outras pessoas, que acontece muito. Eu já vi muitos profissionais que, tipo, eles querem comentar com você sobre tal profissional dentro do trampo, pra falar e diminuir para que você nunca mais trabalhe com aquela pessoa, sabe? E tipo, e por o mercado ser muito pequeno, por incrível que pareça, não é só sobre produtoras, não é só sobre profissionais. Existem clientes que se conhecem. Se você trabalha no nicho, por exemplo, da moda, quase todo mundo se conhece. Tipo, se você vai lá, tem uma fofoca geral. Todo mundo sabe um pouco de cada coisa, tá ligado? Então, às vezes, você dando essa gafe nessa galera do audiovisual, você acaba se queimando até com futuros clientes, porque um vai puxar o outro também e vai se perguntar. E sobre o mercado atual, muito bizarro, porque hoje a galera ela entra no mercado atual achando que é só sobre ser criativo, é só sobre, tipo, que nem o Wesley falou mesmo, pegar a câmera, dar um rec, às vezes dar uma foto, esquecem dos principais, que é storytelling, que é branding, que é muito sobre mais contar a história do que, tipo, sobre a imagem em si, porque hoje em dia, se você for ver, ainda mais com as tendências que elas estão sempre mudando, modificando, estão sempre se alterando, a entrega, ela começou a fazer só parte do quesito. Mas tipo, tá, ok, é uma entrega boa, mas ela retém meu público, ela conta uma história, ela traz um sentimento, ela vende o quê? Um produto, um serviço? O que ela vende? Ela vende um sonho? Então, tipo, tem essas paradas. Tipo, e pra vocês, tipo, o mercado atual, assim... Mano, você falou uma fala que eu achei legal, né? Porque, assim, o quesito entrega hoje, ele já não é tão... Eu falo entrega de qualidade, né? Não é tão diferencial, porque hoje em dia, cara, tem diversas câmeras no mercado que conseguem entregar uma qualidade rede social aceitável. A gente tem iPhones que, pô, com o aplicativo da Blackmagic, você consegue ali chegar a uma qualidade que o padrão rede social aceita. Então, no quesito entrega, eu acho que hoje isso já não é tão diferencial que aquilo que você falou. Então, o cara hoje em dia tá na moda, né? Story Maker, Mobile Maker e tal. Pô, o cara pega o celular, vai lá e fala, pô, agora eu vou ser um profissional, já coloca na bio, coloca lá o link pro WhatsApp e é isso. E a mesma coisa é um cara que compra a câmera, bota lá na bio Videomaker e esquece dos passos atrás, que é, pô, estudar a questão de produção, pós-produção, storytelling, pô, o cara não sabe fazer o básico, né? Então, existe uns passos antes de ter um equipamento da hora. Pô, equipamento importa pra caramba, eu sempre falo isso. Eu sou o cara que é o oposto ao pessoal que fala, não, equipamento não importa. Eu falo, mano, importa sim, velho, tá ligado? Desde que eu troquei a câmera pra uma mais atual e melhorando ainda mais a entrega, algumas técnicas, enfim, por aí vai, cara, melhorou muito a relação de como o cliente me enxerga e como eles vêm até mim, né? Então,
mano, importa, mas primeiro você precisa dar uns passos antes para poder chegar e o equipamento ser ali um complemento do que você faz, né? Só que eu quero acrescentar uma coisa referente a isso. O equipamento importa, mas importa desde que você não esteja com uma Red Komodo fazendo freela de 500. Aí não faz sentido, Pô, o cara já é. Pô, o cara cara tá com uma Red fazendo freela de 500, mano, cara, sai dessa profissão que você tá ficando doente, mano, não tem lógica. Então, é óbvio que tudo tem que ter um passo. Eu acho que sim, a galera do Mobile Maker teve uma certa abertura para entrar dentro do audiovisual, só que eu percebo, por alguns influenciadores da área do próprio audiovisual falando, que a galera se acomoda, mano. Que assim, óbvio, dá pra ganhar uma grana como Mobile Maker, dá, mas, porra, que assim, eu não sei qual é a finalidade e o objetivo de cada um. Se a pessoa tá confortável com aquela situação, tá tranquilo. Mas, cara, eu não vejo nenhum, tipo, vou pegar o exemplo mais esdrúxulo possível de você fazer um trabalho por um cliente grande somente com celular. 100% assim, uma produção. Você fechar um time, por exemplo, com 6, 7 pessoas e as 6, 7 pessoas só tá com o celular para fazer o trabalho do audiovisual, a não ser que seja proposta. Mas para grandes eventos, para grandes estruturas, é muito difícil você fechar, ver a equipe com 6, 7 negros, tudo com celular. Pode ter um para fazer um real time ali, para fazer o conteúdo rápido, dependendo de qual que seja a proposta. Mas o Rufino eu acho que vai ter uma especificação um pouco melhor, que, óbvio, vai depender muito da proposta, mas eu percebo que a galera, além de se acomodar, a galera não estuda. Se eu for puxar um pouco do gancho, muita gente fala que não é pra você gravar em S-Log3 uma câmera 8 bits. Quando eu falo câmera 8 bits, a gente se enquadra aí 6300, 6400, EV10, todas essas câmeras. SL3 também. SL3, apesar que a SL3 ela não grava em log, né? Eu tô pegando mais pra galera que... Ela tem um perfil meio flat, né? Que é o... ela tem um perfil. É um perfil bem semelhante que Cinestyle. até o próprio casal REC eles já tipo pararam entre o S-Log e esse Cinestyle. Mas assim, só levando pra uma lógica mais simples, porra, mano, a grande maioria não sabe utilizar o balanço de branco. Utiliza o balanço de branco automático. Porra, a galera basicamente não estuda pelo menos a parte básica, assim, de ver uma boa composição, movimentação de câmera. Isso eu tô falando não necessariamente pra galera que já tá full time, tipo, digamos ali do nosso nível pra cima, que a gente tá no nível, eu considero ainda do nível da galera que tá, a gente tá ali galgando, no meio termo. No meio termo. Mas eu vejo que a galera iniciante, mano, que entra agora no mercado do audiovisual, tipo, tem muita boa vontade, quer fazer as trends do momento, mas no estudo básico, mano, de você simplesmente fazer uma boa imagem com a câmera no tripé. Como é que você, com a câmera no tripé, você consegue montar uma boa composição sem você precisar fazer coisa muito... movimento de câmera, vários cortes? Como é que você, só com uma câmera no tripé, precisa fazer um take de 5 segundos? Como é que você consegue contar uma história com a câmera parada? Isso eu vejo pouca gente fazendo. A pergunta de ouro é o quê? A pergunta de ouro é, vale mais uma câmera cara ou contar uma boa história? Qual dos dois vale mais? Eu ficaria com contar uma boa história. Eu ficaria com contar uma boa história. Uma boa história, uma boa composição, velho. Não tem como. Já era, você já tá, tipo... E, cara, por isso que eu falando falo, sobre essa questão de você não precisa nem do gimbal e tudo. Você não precisa nem do gimbal, você não precisa de muita firula. Mano, você só tendo uma câmera no tripé, montar uma boa composição e ter uma história. Eu fiz um vídeo, é que eu não sei onde que ele tá, mas eu fiz um vídeo fazendo café na cozinha daqui de casa, que foi todos os takes com a câmera no tripé, só que aí eu literalmente tava contando uma história que era o quê? Mostrando meu processo de tomar café e tomando café. Só que eu montei tudo pensando na composição, vendo a imagem, onde que melhor bate a luz, contra a luz, eu fui brincando. E ali, tecnicamente, eu acabei contando uma história, só que tudo com câmera no tripé. Bom, sobre essa questão de telefone, assim, é bizarro porque muita gente fala, mas já fizeram filmes com telefone. Tá, mas você tem que olhar que, na época, ele era o telefone de última geração, existem películas que você coloca dentro do telefone, existem alguns modificadores, eles colocavam lentes, filtros,
tinha todo um setup de iluminação. Por exemplo, o setup de iluminação que a gente tá usando aqui pra fazer essa gravação, cara, ainda é simples comparado com o que a galera tava fazendo. Tipo, eles utilizam termos específicos, traquitanas, luzes e muitas coisas que fizeram todo esse trampo, tipo, ser feito, tá ligado? E aí você olha, tipo, de forma abrangente o mercado, tem aquela questão, né? Tem aquela diferenciação entre a galera do mobile, o videomaker e o filmmaker, né? Que mesmo assim, entre nós pessoas que fazem os videoqueiros, né? Que nem o Epitácio chama, e o Wesley chama, existe ainda, tipo, essa treta entre quem é videomaker e quem é filmmaker. Qual a diferença? Qual que é a carreira de estudo? O que ele faz? E muitas pessoas também entram no mercado te perguntando, tá, pô, me fala um vídeo, um curso bom de filmmaker, um curso bom de fotografia, de vídeo. E, tipo, a galera esquece que o primeiro passo para você se tornar uma pessoa que realmente faz vídeos é estudar duas coisas básicas. Saber contar uma história, e aí você pode ir para filosofia, sociologia, você pode ir para diversos tipos de fatores para saber, ou até o próprio português padrão mesmo. E, cara, saber ou assistir um bom filme. Mano, eu acho que entrando no que você falou rapidão, eu acho que o melhor pensamento é o quê, mano? Você se minar de repertório. Seja livros, e eu não falo autoajuda, eu vou ler, pô, como fazer amigos e influenciar pessoas. Não, mano, eu falo literatura, porque ali tá a densidade de um texto, ali tá você pensar em um texto, tá ligado? Músicas, não falam pancadão, nada contra os pancadões aí, tá ligado? Mas você pegar músicas, por exemplo, mano, músicas clássicas, por mais que seja aquele negócio, parece chato aquilo, mas, cara, o processo de ter feito aquela música foi complexo, tá ligado? Então, assim, você se mina de repertórios, e isso até entra num ponto lá atrás sobre criatividade, que eu acho que a gente pode falar isso mais à frente também, que, cara, você se torna ainda mais criativo quando você tem ainda mais repertório, seja com músicas, filosofia, literatura, pintura, enfim, e aí vai indo. E, cara, por exemplo, recentemente a gente fez um filme, um editorial, ele foi inspirado no livro, se chama Grande Sertão Veredas, é o livro. E, cara, é muito bom porque você, tipo, consegue abranger essa questão do repertório através dos livros, porque, tipo, seu processo de imaginação, ele tá sempre volátil, ele tá sempre, tipo, em desenvolvimento. E aí você entende sobre as regras de terço, você entende sobre essas regras de fotografia, você basicamente consegue montar um filme na sua cabeça, por mais que, tipo, pareça, entre aspas, fora da curva. E ainda falando sobre essa questão dessa galera, eles esquecem do principal. Tá, pô, eu tô ganhando meus 4, meus 5 mil, que ainda assim é acima da média do valor das pessoas do audiovisual ganham hoje em dia. Não sei se vocês sabem, mas, tipo, a gente, pelo salário que a gente ganha, a gente ainda tá acima da média. A gente faz parte de uma porcentagem pequena de profissionais que trabalham, que recebem bem, e mesmo assim, essa galera que acaba recebendo bem, eles acabam se acomodando de forma de não vou investir em equipamento, não vou investir em tecnologias novas. A gente pode falar, por exemplo, do próprio microfone, a gente pode falar sobre questões de luzes, porque muita gente hoje acaba pensando, pô, vou comprar uma câmera foda, vou comprar uma lente foda, vou comprar bateria pra minha câmera e só. Tipo, a galera esquece que o primordial ainda assim é a luz, sabe? Tipo, por exemplo, se a gente não estivesse usando essas luzes que a gente tá usando agora, a gente teria tipo um vídeo ruim, então, entende? Então tem muito ainda pra se falar. Ó, por exemplo, o Wesley, ele praticamente quase some dentro, porque conta da lente. A luz, eu acho que é aquilo até entrando no quesito de, pô, qual a diferença entre os três, né? Videomaker, filmmaker e storymaker, mobile maker, enfim, o que seja de makers que tá criado por aí. Mas eu acho que os videoqueiros, mas acho que a grande diferença tá na relação da linguagem. Então, por exemplo, o celular, por mais que ele, vamos colocar aqui uma gravação de um mesmo, sei lá, um casamento, que hoje em dia também tá bem popular, gravar casamento com celular. Pô, eu vou colocar uma câmera e um celular para fazer a mesma coisa. Os dois vão cumprir o propósito de gravar, mas a linguagem vai ser totalmente diferente. Eu acho que o que falta realmente para um mobile maker, né, digamos assim, se destacar, é justamente entender sobre linguagem. Então, pô, a luz, que nem quando o Wesley desligou a luz de fundo já fez uma luz meio dramática, tipo, ficou um negócio mais dramático. Pô, por que isso acontece?
pô, vamos estudar um pouco atrás disso tudo, porque nós somos seres que, cara, reagimos a símbolos, reagimos a figuras, reagimos a... Então, assim, é isso, cara. Acho que a grande... Se o cara falar, mano, eu quero me destacar como um mobile maker, eu vou ser o cara aí que vai lançar curso a rodo, vou vender, não importa. Vai se destacar como? Estudando o básico. Pô, deixa eu dominar a linguagem. Como é que eu vou fazer um filme bem aceitável com o celular, né? Por mais que aquilo que você acabou de comentar. Os caras produziram um filme com o celular, mas na época existe um contexto do porquê foi feito o filme com o celular, né? Existiu um porquê de foi feito com o celular. Os caras não falaram simplesmente, pô, vamos pegar um celular que você tá mandando mensagem, bora gravar um filme? Bora gastar uns milhãozinhos aí só pra ver como é que fica? Não, mano, teve um propósito, teve um porquê que eles quiseram fazer dessa forma. Então, acho que é muito de entender também o momento de cada coisa, o que cada coisa você pode criar, tá ligado, com aquilo. Até porque a gravação, ela não começa no momento que você aperta o REC, ela já começa desde a primeira canetada, da primeira ideia, é ali que já começa. Então, por exemplo, você mencionou a respeito de ter o filme que foi gravado com o celular, mas a galera não vê o tamanho da estrutura que foi de canhão de iluminação que custa dólares e dólares, caro pra caramba. Provavelmente muito mais caro do que o próprio Red Komodo, os kits de iluminação que a galera utilizou no filme. Então, por exemplo, fazendo merchan, luzes da Clean Source são uma fortuna hoje em dia. Então, exatamente. E aí tem toda essa estrutura. Por exemplo, eu poderia ter feito essa mesma iluminação que eu montei aqui e tava fazendo a cal com o celular. Seguiria o mesmo propósito? Seguiria. Só que, como é que você consegue chegar numa estética como essa se você não sabe o básico? Aí eu volto naquele ponto que eu tava falando anteriormente. A galera não estuda o básico, mano. Não entende o básico, não sabe o que é iluminação de 3 pontos. Que é basicamente o que eu tô fazendo aqui. É uma iluminação de 3 pontos. É uma pegando o meu rosto geral, uma ali fazendo recorte, eu peguei uma Egg Light que tá fazendo aqui a parte de cima, acabou, velho. Só que assim, o pessoal fala, pô, tua cal é mó bonita, a iluminação mó bem feita. É um negócio simples. Só que pergunta, essa galera estuda? Não estuda. Acha que é só isso aqui que vai resolver a vida. Que é só apertar o botão de REC e falar, mas a minha imagem tá uma porcaria. Por que tá uma porcaria? Que é o básico, você não estuda. Eu tô puto. A galera sempre fala, qualquer coisa eu resolvo na pós. Qualquer coisa. Resolve, velho. Sempre tem essa. Resolve, uma coisa que me deixa puto, tipo, isso até o Wesley comenta muito. Cara, o cara pega uma câmera, a câmera custa numa média de 15 a 16 mil, chega até de 20 mil e erra num negócio simples chamado exposição. Eu fico pé da vida, cara, com isso. Porque, mano, por que você investiu numa câmera de 20 mil pra ficar errando? Não é possível. Eu sei que ela dá margem de erro. Você investiu 20 mil pra ter margem de erro, beleza. Mas toda hora, porra, velho. Entendeu? Todos os takes aí é complicado. Entendeu? E não é por falta de, tipo, vontade, é porque realmente o cara tem a ignorância de não entender aquilo que ele comprou. Cara, paguei 20 mil numa câmera, deixa eu entender, deixa eu ver todos os reviews possíveis sobre essa câmera pra entender cada vez mais sobre ela. A minha, cara, eu nem lembro quanto tempo faz que eu comprei ela, acho que vai fazer um ano já, né? Ou mais ou menos, né, Wesley? Nem lembro mais agora. Ou menos isso aí, mais ou menos um ano. Mas, velho, toda vez que eu abro algum review, sempre eu fico, caramba, dá pra mim fazer isso com essa função. Não sabia, tá ligado? Então, assim, toda vez eu aprendo alguma coisa que dá pra produzir com ela, tá ligado? Então, falta isso, de o cara pegar a bendita da câmera, pegar até o próprio celular, falar, mano, o que dá pra produzir com o celular? Vamos ver o que dá pra fazer? No cinema, o filme foi gravado com o celular, teve adaptações. A gente viu, por exemplo, aí no filme da Fórmula 1, os caras utilizaram câmeras do iPhone pra gravar algumas partes ali internas do carro e tudo mais. Só que, cara, vai ver os bastidores, o tanto de adaptação que aquilo ali teve. Os caras não colocou iPhone grudado lá na... projetadas. Os caras não colocaram o celular, nossa, vamos colocar vários celulares aqui e vai gravar. Não foi assim, tá ligado? Uma parada engraçada também, tipo assim, não engraçada, mas uma pergunta boa também, habilidade, equipamento, faz parte de hard ou de soft skills? Agora aí chegou num ponto, hein? Chegamos aí num ponto. Você falou, bateu numa tecla, ó. Porque assim, eu tenho uma visão que é a seguinte. Talvez eu não sei se eu vou responder diretamente a tua pergunta. Não, primeiro a gente tem que responder o que é cada coisa, né? Porque tem gente que não sabe qual é a diferença de um pro outro. É verdade, ó. Hard skills são como se fossem habilidades motoras. São habilidades que você precisa do seu movimento, você precisa de certas funções motoras de você para poder executar aquilo. São essas habilidades. Por exemplo, descascar uma batata. Tem gente que não sabe, tem gente que sabe. Isso se torna uma hard skill. Porque são habilidades que você precisa
precisa ter aquele desenvolvimento motor, sabe? E soft skills são habilidades que você tem através do conhecimento por estudos. Às vezes por estudo teórico ou até um estudo prático, mas ainda assim é sobre mais habilidades mentais. Por exemplo, inglês é uma soft skill, não uma hard skill. Se comunicar bem é uma soft skill, sabe? Você saber andar de bike é uma hard skill. Então, tipo, tem esses exemplos assim. Aí... Preciso perguntar de novo? Entrando então na explicação do Rufino, a gente pode classificar que é um hard skill, né? Então, eu acho que entra nesse... Apesar que a pergunta, acho qual que era mesmo, Rufino? Só repete aí. Cara, eu já discordo de você. Eu acho que é um contrassenso dos dois. Só deixa ele fazer a pergunta, porque o TDAH já sumiu pra casa do chapéu. O TDAH eu perguntei se a câmera, ela faz parte do soft ou do hard skill. Mano, a priori, hard skill, porque a primeira vez que você vai pegar numa câmera, você não sabe absolutamente nada. Você vai pegar, vai estudar sobre ela, vai entender sobre ela, vai... tudo que tem sobre ela, e depois ela se torna como se fosse parte de você, né? Qualquer câmera que você pega, você já... pronto. Entendeu? Sabe o que cada coisa faz, enfim. Mas aí não se torna, tipo... Mas aí não acaba sendo soft, porque, tipo, você precisa entender como que funciona aquele equipamento pra poder executar ele, tipo... Então, aí exemplo, a gente tá falando da faca de 2 gumes, entendeu? Tá vendo? Por isso que eu falei que eu acho que talvez seja os dois, eles andam em paralelo. Paralelo. Você começa assim, com um e depois você tá no... Gimbal, tipo, o Gimbal realmente faz parte de uma hard skill, porque, pô, o Gimbal é complicado, a mecânica dele é complicada. Sim. Mas, por exemplo, entender sobre a questão do diafragma, essas paradas, eu acho que já é tipo soft, né, então, no caso. Faz sentido. Então também, temos aí uns dois paralelos. Porque se a gente for levar em consideração, a partir do momento que você sabe configurar muito bem e opera muito bem com o equipamento mínimo que você tem, quando você tem um canhão nas suas mãos, você tira de letra. É o caso, por exemplo, que eu e o Epitácio a gente conversa bastante. Por exemplo, você entender quais são as limitações do seu equipamento. Você sabe quais são as limitações do seu equipamento hoje? O máximo que ele te entrega. Assim, você fala, mano, daqui eu não consigo exprimir mais nada porque eu tô no limite do equipamento. O equipamento não consegue me trazer mais do que isso daqui. Então, eu acho que além de você fazer upgrade de câmera, de você olhar e falar, pô, equipamento importa? Sim, o equipamento importa até o momento que você sabe as limitações do equipamento atual que você tem. Que não foi o caso do nosso mano aí que tinha uma câmera de 20 mil reais. Ele não sabe qual é o limite da câmera, porque ele não estuda. O cara não sabe o básico, não quer ir atrás do básico. Então o cara tem um equipamento de 20 conto na mão, mas ele não sabe quais são as limitações do equipamento, qual é o limite que você pode ir com ele. E eu acho que é isso que falta, da pessoa entender, por exemplo, eu vou ser mobile, beleza, quais são as limitações do mobile? Até onde você consegue chegar? Quais são os limites? Que eu sei que não tem nada a ver com a pergunta. Eu tenho uma pergunta em cima do que você falou. Mas eu acabei indo por essa linha, tá ligado? Que aí eu acho que entra a hard e depois a soft skill. Não sei se faz muita lógica, mas eu viajei, confesso, aqui o TDAH foi pra puta que pariu. Tipo, tem a câmera do ano. É mais sobre, tipo, tá alinhado ao mercado ou só, tipo, status, tá ligado? Vou complementar a sua pergunta. Pera. Vamos fazer a pergunta de ouro, né? Entrando nesse assunto. Quando o cara exatamente sabe que ele precisa trocar o equipamento? Quando exatamente ele precisa trocar o equipamento? E aí? Eu volto do ponto. Cara, eu acho que é sobre... Eu acho que se torna... Quando ele precisa mudar a forma como que ele tá entregando. Tipo, ele já não vê mais momento, assim, tipo, pra conseguir evoluir utilizando aquele equipamento. E também, às vezes, até a sua cartela de clientes ou até a forma de produção, que aí se tornam 3 fatores. Como que tá o seu workflow de produção? Por exemplo, eu tenho umas EV10. Minhas EV10 eu consigo fazer trampos guerrilhas, tipo, a rodo. E se eu vou pra um set de uma produção em que eu, sei lá, eu tô com 6 até, tipo, 5 pessoas no set, dependendo da entrega que ela tiver, ela não vai. Por exemplo, a minha já não grava em 10 bits, então tem essa parada, tá ligado? Sim, não sei se faz tanto sentido assim que eu falei. Faz. Você, Wesley? Faz, eu complemento dizendo a linha bem parecida com o do Rufino, que existem algumas variações. O que eu aconselharia o máximo das pessoas em fazer o upgrade de câmera é entender as limitações primeiro do teu equipamento, até onde o máximo
máximo você consegue extrair com ele. E isso não tô falando somente de captação. É captação, é pós-processamento, principalmente se você é um cara guerrilha que faz do início ao fim. Se você só toca a câmera captando, você não sabe quais são os limites dela. Você vai saber quando você for editar esse material. Então, hoje eu tô com umas V10 e hoje eu acredito que eu sei quais são os limites do equipamento, porque eu já tive acesso a câmeras melhores, e aí quando você tem acesso a câmeras melhores, quando você consegue entender qual a diferença que o equipamento tem pelo outro, a facilidade de você resolver o mesmo problema e a agilidade, porque hoje no nosso mercado o tempo é dinheiro, então se um problema que você tá com a ZV10, você pega uma FX30, você consegue fazer o mesmo problema, a execução do mesmo problema, 10 vezes mais rápido ou 3 vezes mais rápido na FX30, concordo que a FX30 é a melhor aquisição agora pro seu momento de trabalho, mas isso vai depender da tua cartela de clientes, vai depender do fluxo de caixa, porque não adianta você se endividar com um equipamento muito mais caro se você não tem clientes que vão pagar essa nova aquisição para você fazer esse upgrade de equipamento. Então, eu acho que uma coisa vai andando de mão dada junto com a outra. Uma coisa você fala, quem vai pegar dinheiro com a agiota e comprar uma câmera nova. Esse é o esquema, exato. Tá ligado? Eu acho que esse esquema não que a gente tá incentivando a fazer isso. Não estamos incentivando. Se você quiser. Vai ser assim. Mas assim. Brincadeira. Eu não faço isso. Tô doido pra lançar a minha. Não façam isso. Calma, não façam isso. Já tá? Segura o coração. Já tá podendo? Já tá podendo. Eu acho que... Eu vou encerrar com o pensamento do que eu acho quando o cara deve trocar, né? Que complementa basicamente o que vocês falaram. Que o primeiro é quando o cara, ele já usou tudo que ele tinha pra usar com a câmera. Então, mano, eu comecei com a T7i. Aquela câmera ali só servia pra tirar foto. Gravar era só por Deus. E ainda os clientes pediam vídeo. Aí eu falei, pô, os clientes estão pedindo mais vídeo e foto tá começando a baixar, vou pra SL3. Fui pra SL3 já deu uma melhoradinha. Pô, extraí o máximo que tinha naquela câmera. O Wesley falava, mano, ficava abismado que dava pra fazer. Tirei o máximo que dava. Começou a vir outras demandas maiores, que é aquilo que a gente acabou de falar. Pô, o cliente começou a exigir uma parada diferente. Os freelas começaram a exigir uma coisa diferente. Falei, pô, vou ter que investir numa câmera nova. Até que eu cheguei, né, na 6700 e, mano, pra mim, custo-benefício, eu sou fanboy dessa câmera, mano. Então, assim, pra mim, essa câmera mudou a produção, tá ligado? Que eu faço hoje. Então, foi todo um processo até chegar aqui, né? Então, quando saber que você precisa trocar sua câmera, ou então o seu equipamento, é quando você já fez tudo que tinha pra fazer e pra você ganhar mais, você precisa dar um upgrade. Então, é isso. É isso, senhores. Qual é o teu arroba, Rufino? O meu é @off.rufino. E o teu um é F só. Mas sabe o que eu percebi? Os nossos nomes tá tudo trocado aqui. É só o Wesley que é o, né? Só mas os nomes não vão aparecer aqui. Os nomes não aparecem na cal. Boa. Então tá bom. O meu é o Emerson STY. E o meu é @o Wesley Marinho. Segue nós aí, dá a cal. Tamo junto, até a próxima. Você me bateu e me machucou. Que isso é Beethoven, velho. Isso é Beethoven, pô. Ó o fade in vindo. Ó, cê é louco. Fade in, fade out, pai. Olha, nem que terminou a música. Aí que é bom, mano.